O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. 2 homens que foram chamados por Jesus para segui-lo. O Evangelho que nós ouvimos diz que Jesus subiu a montanha e foi rezar e ficou a noite inteira em oração diante de Deus. Jesus devia fazer algo muito importante: a escolha dos seus apóstolos, aqueles que iriam dar continuidade à missão do próprio Jesus. E Jesus disse que ele veio para fazer a vontade do Pai, veio anunciar o reino de Deus. Sendo esta uma missão que o Pai lhe confiara, Jesus queria que essa sua missão fosse cumprida do melhor modo possível. Por isso, antes de tomar uma decisão importante, como seria a escolha dos apóstolos, ele passa a noite em oração diante do Pai, para conhecer a vontade do Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, diz o próprio Jesus. Portanto, ele se coloca em oração para conhecer qual é esta vontade do Pai. E depois de ter passado a noite em oração, ele escolhe então, dentre os discípulos, os 12 que seriam os seus apóstolos, aqueles que ficariam em sua companhia, aprendendo dele. Jesus teve para com os apóstolos um cuidado especial, instruindo-os, ensinando-os a respeito das coisas do reino. E Jesus, depois de ter escolhido os discípulos, ele desce da montanha e vai ao encontro das pessoas, das multidões que o esperam. E as pessoas são curadas por Jesus. As pessoas vêm para ouvir Jesus, para receber dele os benefícios
que ele dispensava a todos aqueles que dele se aproximavam com fé, porque o coração de Jesus é um coração cheio de amor e de misericórdia para com os pobres, para com os necessitados. Voltando à escolha dos apóstolos, será que Jesus escolheu os melhores entre os seus discípulos? Será que aqueles homens eram santos? Nós podemos ver, descobrir que eram homens com os seus defeitos, alguns inconstantes, como Pedro, que chegou até a negar o próprio Jesus. Mateus era cobrador de impostos, um pecador público, como era considerado então. Judas chegou até mesmo a vendê-lo, a traí-lo. Alguns que seguiam Jesus, mas tinham seus interesses particulares, buscavam o prestígio, buscavam poder. E vemos assim que os discípulos de Jesus, os apóstolos que ele escolheu, tinham os seus defeitos. Mas Jesus, com paciência, com amor, foi educando-os, e eles fizeram um itinerário de fé. Foram transformando os seus corações no contato com Jesus, escutando, vendo como ele agia. E assim eles chegaram ao amadurecimento da fé, a ponto de dar também eles a vida pelo próprio Jesus. Nós também hoje somos chamados por Jesus para sermos discípulos missionários, como nos ensina a igreja. Hoje somos nós que devemos levar a palavra de Jesus, testemunhar Jesus ao mundo. E nós também não somos os melhores dentre as pessoas que são chamadas por Jesus. Nós também temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas. Mas o que conta é a nossa disponibilidade, o nosso desejo de seguir Jesus. E na medida em que nós evangelizamos, nos ensina a igreja, nós também somos evangelizados. Na medida em que nós anunciamos a palavra de Jesus, como o evangelho da alegria, como nos ensina o Papa Francisco, nós também vamos encontrando em Jesus o motivo da nossa alegria. Vamos encontrando em Jesus o desejo de crescer na fé, no amor, o desejo de doar-nos pelo seu reino. Precisamos ser anunciadores que tenham no coração o amor muito grande por Jesus e pelo próximo, pelos nossos irmãos. E o Papa Francisco, falando sobre a evangelização, na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, diz que a igreja precisa de evangelizadores com espírito. E ele diz: evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham. Porque nós vemos que Jesus, ele reza, fica em contemplação diante do Pai e depois vai ao encontro dos irmãos. Vai ao encontro dos necessitados, como nós vimos neste Evangelho. Portanto, evangelizadores que rezam e trabalham. E diz ainda o Papa, do ponto de vista da evangelização, não servem as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o coração. Essas propostas parciais e desagregadoras alcançam só pequenos grupos e não têm força para uma ampla penetração, porque mutila o Evangelho. É preciso cultivar sempre um espaço interior que dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. Sem momentos prolongados de adoração,
de encontro orante com a palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de significado. Quebrantamo-nos com o cansaço e as dificuldades e o ardor apaga-se. A igreja não pode, diz o Papa, dispensar o pulmão da oração. Não pode. E diz ainda algo muito interessante, o Papa: a primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele. O apóstolo Paulo dizia: o amor de Cristo nos impele. E esse amor que ardia no coração de Paulo, que o levava a dar a vida pelos irmãos, dar a vida pela causa do Evangelho. E assim, todos os apóstolos de Jesus. O que os levou a dar a vida por Jesus? Um grande amor pela pessoa de Jesus. Então diz o Papa, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa, de apresentá-la, de torná-la conhecida, que amor seria? Se não sentimos o desejo imenso de comunicar Jesus, precisamos nos deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos. Precisamos implorar a cada dia, pedir sua graça para que abra o nosso coração frio e sacuda nossa vida tíbia e superficial. Devemos sentir então em nosso coração este amor de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo dizia para os cristãos: tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo. Devemos pedir então a Jesus que coloque em nós os seus sentimentos, os sentimentos de amor, de misericórdia, de compaixão, que o levou a doar-se, a entregar-se por nós, ao ponto de ser sacrificado na cruz. O discípulo missionário, portanto, deve ter essa coragem, essa determinação, e iluminado pelo Espírito Santo, seja hoje testemunha fiel de Jesus Cristo. Devemos ser continuadores da missão de Jesus, assim como os apóstolos o foram. Não tenhamos medo diante das dificuldades, das provações, das contrariedades. Nem desanimemos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que nós as temos. O importante é nós termos a humildade de reconhecê-las e pedir ao Senhor que nos dê a força e a graça da conversão contínua, para que nós, na medida em que nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho transforme também a nossa vida, o nosso modo de viver. A igreja conta com cada um de nós, assim como outrora os discípulos de Jesus, os apóstolos, os 12, foram capazes de deixar tudo por causa de Jesus. Nós também hoje, no mundo em que vivemos, devemos saber fazer esta opção por Jesus Cristo. Diante de tantas propostas, nós queremos acolher a proposta de Jesus, o desafio que Jesus nos faz de sermos suas testemunhas. Portanto, coloquemo-nos diante do Senhor com aquela disponibilidade também da Virgem Maria, aquela obediência à palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Todo discípulo de Jesus, todo discípulo missionário deve ter esta disponibilidade, esta obediência ao Senhor, para que nós sejamos seus instrumentos, instrumentos de paz, de comunhão, instrumentos de salvação, porque tantos esperam por uma palavra de salvação, uma palavra de incentivo, e que o Evangelho seja motivo de alegria para nós e para tantas pessoas que vivem muitas vezes sem esperança. O Evangelho deve ser motivo de alegria para nós. É a boa nova da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.